Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rosa dos Véus. Nesse canal eu ajudo vocês a saírem dos véus da ilusão. Nós estamos aqui numa playlist, numa série a respeito das crianças, das linhagens de almas especiais que resolveram encarnar na Terra. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre as crianças índigo e depois nós falamos sobre as crianças cristais. E hoje nós vamos falar sobre outros tipos de crianças que chegaram na Terra a partir dos anos 2000, com um pico de nascimento, de vinda para a Terra, no ano de 2012, que são as crianças arco-íris. Na Terra, então, existem cerca de 12 a 15 milhões de crianças arco-íris. É um número bem reduzido do que das crianças cristais, por exemplo, né, que chega até 100 milhões de crianças cristais. Então, elas vêm com uma missão totalmente diferente dos cristais e dos índigos, que elas vêm para trazer leveza para a Terra, elas vêm para trazer a brincadeira, a diversão, a arte, elas vêm para lembrar os humanos do que é viver na abundância. Então, na abundância de rir, na abundância de se divertir, na abundância de ter alegria, espontaneidade, muito diferente daquilo que a gente falou antes a respeito dos cristais que absorviam todo o sofrimento que estava no ambiente. As crianças arco-íris, elas vêm com uma missão totalmente diferente, que é simplesmente ser a alegria, emanar essa alegria e transformar o ambiente delas, não absorvendo, mas sim mostrando que dá para transformar através da alegria. Então, você já pode ter visto aí no ambiente que você vive, ou em alguma criança ou adolescente, uma pessoa que é muito feliz, que é muito risonha, que é muito alegre, que transforma o ambiente, que é muito palhaça, digamos assim, que faz os outros rirem. Então, pode ser que essa criança seja uma criança arco-íris com essa missão linda, maravilhosa de transformar a frequência do ambiente que ela está trazendo essa frequência de alegria. O mais interessante sobre as crianças cristais, no meu ponto de vista, é que elas nunca encarnaram no planeta, muito diferente dos índigos, dos cristais, que têm um histórico de encarnação enorme. As crianças arco-íris, elas nunca encarnaram, e isso tem um fator muito relevante, porque crianças que encarnaram demais, pessoas que encarnaram demais, elas vêm com uma certa bagagem. Então elas vêm com uma bagagem das outras vidas, de sofrimento, de traumas, de crenças limitantes, de contratos com outras pessoas, com outras almas, contrato com animais. Vem toda uma bagagem que nessa vida ela quer transformar, quer mudar. Já as crianças arco-íris, elas vêm limpas, elas não vêm com traumas, elas não vêm com crenças limitantes, elas não vêm com contratos. Então, elas vêm limpas, trazendo a frequência do todo. Elas vêm com a frequência do todo limpinha aqui, do tipo, nossa, como que vocês não sabem como viver alegres e felizes, sabe? E isso é incrível, realmente. É um marco vibracional muito grande do nosso planeta de transformação. Elas se conectam fortemente com animais, com plantas, com seres livres. Elas têm uma conexão muito forte com outras dimensões, com sonhos, elas têm sonhos muito lúcidos. Então, você vê muita diferença nessas crianças, assim. Elas têm dons artísticos, dons sinestésicos, uma energia lúdica muito forte, então elas gostam muito de imaginar, de criar, tem uma espontaneidade muito grande, tem um caminho muito forte para as artes e música também. Elas não gostam de regras fixas, elas não gostam de ter estruturas, assim como os índigos, né? Então elas gostam de criar as próprias regras, as próprias estruturas. Os cristais são um pouco diferentes, eles até seguem as regras, eles até seguem as estruturas, apesar de não gostar, eles costumam absorver do que tentar transformar esse ambiente, né? Então é um pouco diferente um do outro, assim. E também eles têm uma certa dificuldade, por ser a primeira encarnação deles, a entender tempo linear e entender obrigações sociais, porque é aquilo que eu falei, primeira encarnação. Então eles não têm o pezinho no chão, sabe? Do tipo, eu preciso do tempo para exercer certas coisas na Terra, porque em outros planetas não existe essa noção de tempo especificamente. Então é preciso que os pais dessas crianças, as pessoas os cuidadores dessas crianças, tenham um know-how, uma forma, saber lidar com essas crianças e ajudando elas aos pouquinhos a conseguir se entender na Terra de fato. Como isso que eu falei a respeito de ter um certo know-how, um conhecimento para lidar com essas crianças, é aquilo que eu falei a respeito de adultos ponte. Eu acho que eu falei no primeiro vídeo sobre adultos ponte.
Então, essas crianças, esses arco-íris, geralmente vêm em famílias em que os adultos são adultos ponte. Então, geralmente são adultos que já têm uma frequência vibratória muito elevada. Se eles não são índigo ou se não são cristais, eles são pessoas que já evoluíram bastante, já têm uma frequência muito elevada para conseguir entender que seu filho é arco-íris e vai conseguir lidar com isso de uma forma melhor. Porque justamente por não ter nunca encarnado, eles vêm para a Terra pensando, nossa, mas eu vou precisar de alguém com muita firmeza energética para me ajudar a viver na Terra, porque eu sei que na Terra não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, eles já vêm em famílias que já têm um certo conhecimento espiritual, um certo conhecimento energético ou vibracional. Ou talvez esse vídeo chegou até você porque talvez você tenha um filho ou uma filha arco-íris e que você precisa aprender a saber lidar com eles, né? Então, o que eu digo, é preciso ter muita paciência, é preciso explicar as coisas com muito amor, com muito cuidado, né? Como em toda criança, né? Na verdade. Mas você vai perceber certas nuances diferentes nessas crianças, elas trazem mais alegria e fazem você sair da tua própria mentalidade de escassez, né? Da tua própria mentalidade de sofrimento, da tua própria mentalidade de seriedade. Então, se você se abrir para isso, se abrir para essa leveza, se abrir para essa alegria, essa criança vai acabar te ensinando muito mais do que você ensinando a ela. Então, vai ser um presente muito maravilhoso aí para tua vida. Elas vêm então com a missão de ancorar o novo, de trazer que a sabedoria também pode vir da leveza, também pode vir da alegria. Os desafios, eles podem, para essas crianças, podem ser que para os adultos ou para as pessoas que cuidam delas, que essas crianças podem ser chamadas de muito distraídas, né? Por exemplo, as crianças índigo, elas eram consideradas difíceis, já os arco-íris são considerados crianças mais distraídas. Elas precisam ter liberdade para brincar, liberdade para criar, liberdade para se divertir, tentar evitar regras muito rígidas para elas, tentem ser mais flexíveis com essas crianças, que hoje em dia já são um pouco mais adolescentes já, né? Mas ainda tem crianças, né? A gente fala que picos de energia, né? Então, picos de 2000 a 2012, mas pode continuar nascendo, né? Depois eu farei um vídeo específico sobre esses adultos ponte para você, se você tiver mais dúvida e quiser passar para alguém também. Elas ativam cura com brincadeiras, com a arte e com música. Então, essas crianças, elas não vêm à toa, elas estão trazendo curas energéticas para a família, para o ambiente que elas estão, não através de, igual os cristais, de absorver o ambiente, mas sim, elas trazem a cura através das brincadeiras. É uma experiência totalmente diferente, né? Então, o principal desafio para uma criança arco-íris é conseguir manter o foco em ser alegre, em ser feliz, apesar dos ambientes em que ela está, apesar dos ambientes em que ela vive. Então, tenham muita flexibilidade em levar essas crianças, esses adolescentes para ambientes mais agradáveis, com frequências mais agradáveis, até em escolas não tão rígidas, mas escolas que fortaleçam a individualidade, fortaleçam o lúdico, fortaleçam os dons e os talentos específicos daquela criança. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, que esse vídeo assim ele consegue chegar para mais pessoas, eu posso ajudar mais pessoas com esse vídeo. Também comenta aqui se você conhece algum arco-íris ou se você é uma criança arco-íris. E também me segue lá no Instagram, que eu posto mais conteúdos a respeito de espiritualidade, de evolução da alma, de autoconhecimento. E você também pode falar comigo por lá se você precisar de mim ou se tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigada!